queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 122 de língua portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos estudar a diferença entre verbos regulares e irregulares. E os objetivos são que vocês compreendam a diferença entre esses dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares, que vocês saibam diferenciar, o que é que são verbos regulares e irregulares, bem como reconhecer lá nos textos quais os verbos que são regulares e quais são irregulares. Eu peço que vocês separem o material para a aula, gente, peguem lá o caderno de vocês de português, lápis, caneta, borracha, para que vocês vão anotando durante a aula, tá bom? Vamos recordar então o que é que são verbos, Porque esse assunto nós já estudamos. Então, o que é um verbo? É aquela palavra que serve para indicar uma ação, algo que possa ser feito por alguém, mas ela pode também indicar um estado, um modo, um jeito ou um fenômeno da natureza. E aqui eu trouxe um exemplo de cada tipo de verbo, tá? Então, quando eu digo assim, escureceu e choveu, eu tenho dois verbos indicadores de fenômenos da natureza. O verbo escureceu e o verbo choveu, tá? Eles indicam fenômenos da natureza. Agora, quando eu digo assim, nesta aula escreveremos bastante, eu tenho um verbo de ação, que é o verbo escreveremos, já que indica uma ação realizada por alguém, no caso, nós, Agora, quando eu digo, meu caderno ficou cheio de novos conteúdos, de tanto que eu escrevi, Eu tenho um verbo de estado. Quando eu digo assim, o caderno ficou cheio, esse ficou indica o modo, o estado em que se encontra o meu caderno. Então, o que é verbo? Palavra que pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, beleza? E o que é que são verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que, quando eu conjugo, que ao serem conjugados, eles não têm modificações no radical deles, Então, o radical dos verbos regulares, por mais que eu conjugue ele em diferentes tempos e modos, ele permanecerá igual, E aqui eu trouxe dois verbos regulares conjugados para vocês perceberem que o radical deles permanece sempre igual, por mais que eu mudei a pessoa do discurso, eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Olhem só. O verbo estudar, quando eu conjuguei ele, eu, tu, ele, nós, vós, eles, por mais que mudou a pessoa do discurso aqui, Percebam que o radical permaneceu sempre igual. Olhem só o trechinho aqui que não muda, esse é o radical, Aqui eu vou chamar de desinência, modo e tempo, porque através desse finalzinho, estudei, é que eu vou identificar que esse verbo se refere a eu, e que é pretérito, que é passado, Então, nos verbos regulares, eu vou ter sempre o mesmo radical, por mais que eu conjugue ele, tá? Não vai mudar aqui o radical. Outra coisa, nos verbos regulares, se eu vou pegar um verbo da mesma conjugação, por exemplo, estudei é derivado do verbo estudar, da primeira conjugação, terminou em AR. Se eu pegar um outro verbo também da primeira conjugação e conjugá-lo no mesmo tempo, a desinência vai ficar igual também, porque é um verbo regular. Aqui a prof pegou o verbo pular, estudar, terminou em AR, é verbo da primeira conjugação. Pular também é um verbo da primeira conjugação, porque também termina em AR. Percebam que quando eu conjuguei o verbo pular, no mesmo tempo, no pretérito, no passado, no pretérito perfeito, a desinência do verbo pular ficou igualzinha à desinência do verbo estudar. Olhem só, terminou em ei, aqui também. Terminou em aste, aqui também. Terminou em ou, aqui também. Perceberam? Então, o que é um verbo regular? É aquele que quando eu vou conjugar, na conjugação do verbo, o radical não sofre mudanças, ele não muda,
P, U e o L, ele repetiu em todas as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O E, o S, o T, o U e o D, ele repetiu em todas as conjugações, do eu até no eles, porque é um verbo regular. Então, o verbo regular é aquele que não tem modificação no radical. E ainda mais, se eu vou conjugar ele no mesmo tempo, tem que ser no mesmo tempo. E no mesmo modo, a desinência dos verbos da mesma conjugação vai ser igual também. Tá? É como eu mostrei aqui para vocês. O verbo estudar e o verbo pular, ambos os dois são da primeira conjugação, terminados em AR. Ambos eu conjuguei no pretérito, no passado. Então, a desinência ficou igual, porque ele é um verbo regular, tá? Então, não esqueçam, o radical de um verbo é o trecho da palavra que contém o significado básico dele. Ele fica sempre igual quando eu vou conjugar o verbo, se ele for regular. Foi o que eu fiz aqui para vocês, ó. O verbo vender, eu conjuguei no futuro e no pretérito, no passado, né? Percebam que mesmo sendo tempo diferente, o radical permaneceu igual, tá? Porque ele é um verbo regular, ok? E o que é que são verbos irregulares? É o contrário do regular. Ele vai ter mudanças no radical e na terminação, ou em um ou em outro, ou mudança no radical ou mudança na terminação, que é a desinência. E aqui eu peguei, por exemplo, o verbo medir, né? Então, quando eu vou conjugar o verbo medir, vejam como é que o radical dele não permaneceu sempre igual, coisa que aconteceu lá no verbo regular. Ó, aqui o radical é sempre igualzinho, ó, letra por letra, né? No verbo irregular, esse radical sofre mudanças, ó. Quando eu conjuguei o verbo medir, eu meço, tu medes, aqui eu já troquei o cedilha pelo D. Ai, prof, mas daqui para baixo ficou tudo igual. Sim, mas para ser regular, todas as pessoas têm que ser igual. Não pode ter nenhumazinho diferente, tá? Se tiver mudança no radical, já é irregular, tá? E aqui eu deixei para vocês mais uma informação, né? Eu vou mostrar para vocês a conjugação do verbo sorrir, para vocês perceberem que ele teve mudanças na terminação e não no radical. Ó, olha só. Eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, vós sorrides, eles sorriem. A princípio parece que é um verbo regular, né? Porque o radical está sempre igual. Mas o que diz a definição de um verbo irregular? Ele sofre mudanças onde? No radical ou nas terminações. Aqui eu mostrei para vocês que quando eu conjugo um verbo regular no mesmo tempo, as terminações dele permanecem iguais, olha só, né? As terminações iguais. O que acontece no verbo irregular? Aqui eu fiz até um comparativo para vocês. Eu peguei o verbo medir e o verbo sorrir. Vejam que agora os dois verbos pertencem à terceira conjugação, terminam em IR, certo? No verbo regular, a prof pegou dois verbos da primeira conjugação, o estudar e o pular. E eu mostrei para vocês que as terminações, as desinências, são iguais quando eu conjugo eles no mesmo tempo, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês que mesmo eu conjugando o verbo no mesmo tempo, mesmo os dois pertencendo à mesma conjugação, a terceira terminando em IR, eles sofrem mudanças nas terminações. Por quê? Porque eles são verbos irregulares. Ó, verbo sorrir terminou em IR, é da terceira conjugação. Verbo medir terminou em IR, é da terceira conjugação. Vou conjugar eles no mesmo tempo, né, no mesmo modo. Ó. Eu sorrio, terminação IO. Eu meço, terminação O. Perceberam? Então, a terminação mudou entre dois verbos da mesma conjugação, né? Por quê? Porque eles são irregulares. Tu sorris e tu medes. Ó, a diferença na terminação, né? Eu sorri
E ele mede, ó, a diferença de novo. Aqui repetiu, né? Aqui é diferente, aqui é diferente. Então, quando eu tenho um verbo regular, a terminação, se eu conjugar ele no mesmo tempo e no mesmo modo, é igual. Se é irregular, eu vou ter mudanças aonde? Ou no radical, como foi o caso do verbo medir, né? Aqui é a cedilha e aqui é a de. Ou eu vou ter mudanças nas terminações, se eu comparar ele com o mesmo verbo, ok? Isso faz dele um verbo irregular, ok? É bom nós sabermos o seguinte, aquilo que eu acabei de explicar, eu vou reforçar, né? Que os verbos regulares que pertencem à mesma conjugação, lembrando que são 3, primeira, terminação em AR, segunda, terminação em ER, terceira, terminação em IR, né? Os verbos regulares, quando eu conjugo eles no mesmo tempo, não pode mudar o tempo, não pode fazer um no presente e outro no futuro, tem que ser mesmo tempo. Fez no presente, é os dois no presente, por exemplo, né? E no mesmo modo, eles apresentam as mesmas desinências. E aqui eu peguei mais 2 verbos regulares. O verbo cantar, da primeira conjugação, e o verbo andar, também da primeira. Então, olha só, eu cantei, eu andei. Não ficou igual a terminação? Ei e ei. Aham, ficou igual, né? Tu cantaste, tu andaste. Ficou igual de novo, porque tanto o verbo cantar quanto o verbo andar são verbos regulares. Vejam que o radical, a parte em vermelho, onde está a base significativa do verbo, não tem mudança. Aonde eu encontro o significado da palavra andei? No radical, aqui indica apenas o tempo e a pessoa. O ei indica que é passado, que é pretérito e que é eu, né? O significado da palavra andei está onde? Está no radical. Mesma coisa do verbo cantei. O significado da palavra cantei está onde? No radical. Aqui, ó, eu sei que significa cantar. Esse finalzinho aqui eu posso usar em qualquer outro verbo regular, né? Porque ele serve para quê a desinência? Nesse caso aqui, indicar que é eu e que é passado, que é pretérito, tá bom? Como é que eu sei se um verbo é regular ou irregular? Então, o que eu faço, prof, para diferenciar um do outro, né? O que vocês precisam fazer? Primeira coisa, pegar o verbo e conjugar ele. Depois que vocês conjugaram, o que é que vocês vão observar? Se tem diferença no radical ou não tem. Ou se tem diferença na desinência, quando eu comparo ele com outro verbo da mesma conjugação, no mesmo tempo, tá? Se ele tiver diferença, ele é irregular. Então, aqui eu peguei 2 verbos para nós fazermos isso juntos. O querer e o esquecer. Então, o que a prof vai fazer? Eu não sei se o verbo querer e o verbo esquecer é regular ou irregular. O que eu faço? Conjugo eles e vou observar o radical e as desinências, tá? Então, o que eu fiz aqui? Peguei o verbo esquecer e conjuguei ele no pretérito perfeito do indicativo, no passado, indicando uma certeza. E conjuguei ele no presente do indicativo também. Então, vejam que quando eu fiz a conjugação, tanto o radical, olha, o radical está sempre igualzinho, ó. Se eu fiz no presente, ou se eu fiz no passado a conjugação ou no presente, né? O radical está igual. Ai, prof, mas aqui é cedilha. Ah, porque é uma questão de ortografia, né? Que eu não posso escrever esqueço sem usar o cedilha, né? Então, percebam que o radical está igual, né? Quando eu conjuguei o verbo esquecer, não mudou o radical. Portanto, ele é um verbo regular, ok? Agora, vejam o que eu fiz aqui. Eu peguei o verbo querer e conjuguei ele no mesmo tempo que eu fiz o verbo esquecer, ó. Também pus ele no pretérito e também pus ele no presente. Vamos ver se tem mudança ou não tem, né, nesse radical. Opa, no pretérito, eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram, né? Vejam que quando eu vou passar ele para o presente, o radical não é mais o mesmo do verbo que eu conjuguei no pretérito, no passado. O que aconteceu aqui no verbo regular?
tanto o verbo conjugado no presente quanto no pretérito, o radical ficou igual, perceberam? Ó, não tem mudança no radical, tá igualzinho, né? O que aconteceu aqui? O radical mudou, aqui eu tenho um radical, aqui eu tenho outro radical, né? Não é mais S, é R. Então, conclui-se que esse verbo é um verbo irregular, ok? Então, quando vocês não sabem se o verbo é regular ou irregular, conjuga ele e observa o radical, tá bom? Vamos resumir então, que é que nós aprendemos na aula de hoje, que os verbos regulares são aqueles que não sofrem modificações no radical. O radical desses verbos é sempre igual. E quando eu conjugo ele comparando com outro verbo da mesma conjugação, no mesmo tempo, até a desinência é a mesma, né? Porque o que é uma coisa regular? É sempre igual. E o que é o verbo irregular? É aquele que muda, né? Que tem diferença. Aonde? No radical ou na terminação. Tranquilo? Fico grata pela atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Se por acaso vocês ficaram com dúvidas, revejam a aula novamente e não esqueçam, a prof sempre deixa uma atividade de sugestão para vocês realizarem sobre o conteúdo, ou a professora ou o professor que está acompanhando vocês vai orientá-los qual é o exercício que vocês vão fazer sobre o assunto, tá bom? Obrigada pela atenção e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.